Olá, Gigi. Oi, Cá, Oi, tudo bom? tá me ouvindo bem? Tô. E você tá me ouvindo bem? Também. Nossa, tô organizando aqui só pra ajustar a imagem. Vamos para mais uma conexão Brasil-Polônia. Oi. Eu derrubei um copo com água aqui na mesa, você vê. Pequena confusão, mas assim, não temos muitas pessoas assistindo a gente, então não tem problema. Não pegou no computador, né? Não, mas você não tocou em cima? Não, assim tá legal, tá legal. Melhor assim? Tá bom, assim tá bom. Ó, oi, pra tia Lucilene. Oi, Abraço tia aqui da Fê. Polônia. Seja bem-vindo a mais uma conexão Brasil-Polônia. Estamos aí para aproximar distâncias, né? Falar aí um pouquinho do que está Uhum. acontecendo aí na Polônia, aqui no Brasil, e, e falar de alguns projetos, né? Hoje a gente tem o Conexão Brasil-Polônia, tá todo especial, ele tem uma temática literária, então vai ser aí um quadro, uma edição bem especial do quadro. E aí, no mais, tudo bem por aí, cara? Aqui na Polônia tudo bem, o tempo tá bem bonito, tá verão, hoje estava ensolarado. Acho que uns 27 graus. Já temos o resultado das eleições na Polônia. O atual presidente, que é o Andrzej Duda, foi reeleito. Então, a princípio, acreditamos que tudo vai continuar um pouco, né, como está agora. E o que mais? Acho que é isso de novidade. Na última conexão, né, Cabo, você comentou que estavam tendo as eleições. Quanto tempo que demorou para fazer essa conferência dos votos e ter o resultado? Então, as eleições foram no, num domingo. Podia votar, eu não me engano, se eu não me engano, às 8 ou 9 da noite. Domingo do final de junho, né? Ou não? Foi no domingo, dia 12, né? No Hum. domingo passado. E aqui a votação ainda não são usadas urnas eletrônicas, né? Então, os votos são feitos num pedaço de papel, depois são contados. Ah, bacana. E daí a contagem na segunda-feira à noite saiu o resultado oficial. Agora. Segunda-feira dessa semana, né? Segunda-feira passada. Então levou um dia, né, para contabilizar os votos. E foi assim uma eleição bem disputada, porque foi o segundo turno e a diferença entre os dois candidatos foi assim, eu acho que 2%, foi bem pequena. Nossa, que E jóia. foi uma das eleições que teve o maior índice de pessoas votantes, porque aqui na Polônia o voto não é obrigatório, né? O voto é facultativo. E geralmente, assim, normalmente a porcentagem das pessoas que votam, assim, não ultrapassa 50%, geralmente. Essas eleições chegaram a índices de 70%, que é um índice bem alto. Então, Nossa, realmente, votando. impressionante, né? Bem interessante isso. Já é uma das curiosidades aí para trazer para o nosso quadro do mês de julho. Sim. E aí, Gigi, aí no Brasil, alguma notícia surpreendente, reviravolta? Bom, hoje aqui no Brasil eu tô em São Paulo e o dia tá bem gostoso também, tá ensolarado, tá assim, céu azul com algumas nuvens.
De repente a gente vê assim algum avião do aeroporto de Congonhas. E assim, no Brasil a gente está enfrentando coronavírus, né? Algumas cidades estabilizaram aí um pouco os índices. No sul tem tido um aumento muito grande. Então a gente está assim, digamos, algumas cidades estão nesse processo de fechamento de comércio, de restrição para auxiliar aí na contenção do vírus. Aqui em São Paulo deu uma estabilizada, então, há dias atrás reabriram os parques, reabriram os restaurantes. Assim, apesar de que está tendo todo esse cuidado de higienização, uso de máscaras, e também muitos estabelecimentos não abriram ainda, estão trabalhando mais com retirada, delivery. Mas no mais, tá tudo bem. No final do mês, dia 26 a gente tem o feriado de Santana, que é a padroeira de Ponta Grossa, nossa cidade do coração, do Paraná. Dos avós, né? Também muito especial. Na Polônia tem Dia dos Avós. Tem, mas é em janeiro o Dia dos Avós aqui. Engraçado, né? Se não me engano, dia 21 é o Dia das Avós e no dia 22 é o Dia dos Avós. Em janeiro mesmo. Uhum. Interessante. Aqui também é uma época muito bonita, assim, porque tem o florescer das cerejeiras japonesas. Ai, Então, em vários lugares no sul, ali em Ponta Grossa, né? Aqui que eu tô aqui em São Paulo, ainda não tive a oportunidade de conferir, mas é esse momento. Eu tenho visto até algumas fotos no Instagram que os amigos estão postando, assim, é uma época muito bonita, né? Que fala dessa. Que a cerejeira fica é pouco tempo. curtinha, né? Fica pouco tempo florida. Então, assim, é uma época que eu gosto particularmente bastante. Pois é. E aí, um outro ponto também que até não foi especificamente de julho, mas que eu venho notando, assim, um interesse muito grande. Eu li algumas matérias, não sei se na Polônia está assim também, de um aumento de interesse pela leitura. Até um amigo meu, Luiz, me mandou um e-mail com uma matéria esses tempos falando que aumentou muito nas livrarias aqui no Brasil a venda de box de obras clássicas. Como assim, Alce, por exemplo, ele falou, vocês com o clube estão colaborando aí para o maior interesse das obras da Alta, falou brincando, né? E daí foi algo que eu notei, assim, tanto em círculos de amigos, conhecidos, e acho que a gente já vai entrando no tema principal da nossa conexão de hoje, né? Esse interesse muito grande pela leitura nessa época da quarentena e também de clubes de leitura, de projetos de leitura coletiva. Então, as pessoas estando em casa há mais tempo, elas estão buscando os livros e, ao mesmo tempo, por meio das ferramentas virtuais, né, os clubes não desapareceram, a gente conseguiu se adaptar para ter esse processo de encontro, de discussão, de leitura coletiva de forma online também. Então, foi uma percepção assim que eu tive que achei legal de trazer para o nosso conexão hoje. Eu acho que essa tendência acontece também aqui. Inclusive, eu acho que tem. Eu vi já alguns artigos, um no sentido de um resgate, assim, de você reler livros que você já leu no passado, que te marcaram. Então, né, essa experiência de se você voltar para uma obra já conhecida e, né, e ter uma nova visão sobre ela, né? Nesse sentido. E também vi um artigo que falava assim sobre uma nova tendência para ler obras longas, né? Que, Uhum. de forma geral, é uma coisa que acabou se perdendo, que as pessoas acabaram se interessando mais por histórias mais curtas ou livros assim de desenvolvimento, autoconhecimento, né? E que tem voltado essa tendência por livros mais longos de literatura, por exemplo, literatura russa, né? Aqueles livros dessa grossura.
que também tem voltado. Então, acho que é realmente um movimento mundial, assim, de retorno à leitura. É verdade, né? Que é muito interessante isso, assim, é algo muito positivo, eu acho, para a gente auxiliar a gente a refletir sobre esses tempos que a gente tá vivendo. Me diga uma coisa, Carla, você tá me vendo? O pessoal tá me A vendo? tua imagem não está aparecendo para mim, ela está assim, congelada. Ela travou. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar, acho que sair, você me chama de novo pela live, eu vou pôr o X aqui, ver se dá certo, pode Tá ser? bom, pode ser. Qualquer coisa, se der um tilt, a gente recomeça, porque no último Conexão Polônia deu um problema, né, com o vídeo Uhum. também. Deu bem no momento que eu tava escrevendo um comentário, então acho que eu não posso escrever comentários, vou ficar quietinha assim, só na câmera, não vou mexer. Então, peraí, vou ver se dá certo. Vamos ver, vou sair, tente me chamar de novo. Tá Vamos bom. ver. Então, eu peço um pouquinho da paciência de vocês. Estamos aqui com problema técnico na transmissão. Eu vou conectar novamente com a Gigi e a gente já continua nossa conversa sobre literatura. Deu certo De agora? volta. Uhum. Tem aqui. Aí. E aí, a gente acabou não se apresentando, né? A gente pulou esse momento, porque foi muita animação para compartilhar o que está acontecendo no Brasil, na Polônia. Pois é. Bom, eu sou a Camila, moro na Polônia, em Varsóvia, e junto com a Gi, a gente administra o blog Longe daqui aqui mesmo. Somos irmãs, né? A Gi hoje está em São Paulo. Tá aí, então, a gente assina o blog, né? A Cacá Mate, eu sou a Gigi Eco. E juntas, então, a gente administra o Longe daqui aqui mesmo, que fala sobre viagens, né? As experiências que a gente tem ao longo da vida, que fazem parte da nossa jornada. Tanto longas viagens, viagens para fora e viagens para dentro. E aí entra também experiências que a gente vive no cotidiano, as experiências que a gente tem, por exemplo, em todo esse processo de ler um livro, que não deixa de ser uma viagem, e também de escrever sobre essas experiências, são todas questões, temáticas, experiências que a gente aborda no blog. E até no primeiro Conexão Brasil-Polônia, a gente contou um pouquinho da história do blog, do propósito, né, dessa história, os marcos históricos do blog daqui aqui mesmo. Então, quem quiser, tá salvo nos stories, essa primeira edição, e também no nosso canal no YouTube. Isso aí. Bom, hoje o nosso tema, assim, a gente recebeu uma pergunta da Karine para a gente falar sobre os nossos autores favoritos. Quais os nossos autores, as nossas obras favoritas e por quê, né? Por que a gente gosta tanto deles? Então, hoje a gente vai falar, compartilhar um pouco sobre isso. Estou muito animada. Eu tenho que dizer que foi uma pergunta difícil da Karine, né? Porque de tantas obras, eu pensei assim, mentalizei, não, se eu fosse me mudar para uma ilha deserta, não tivesse contato com a civilização e precisasse escolher esses poucos autores favoritos e obras que eu ia levar comigo, porque eu não ia ter mais a possibilidade de comprar nenhum outro livro, quais seriam? Eu pensei desse jeito para poder selecionar essas obras. É muito difícil escolher realmente assim poucos autores, né? Porque acho que ao longo da vida muitos autores vão mexendo com a gente, né? E cada um acaba assim mexendo mais dependendo do momento que a gente está vivendo. Mas acho que, não sei, eu consegui separar assim, alguns marcos, alguns livros que foram muito marcantes. Que legal, cara. Você começar falando? Pode ser, então. A gente pode fazer assim um ping-pong e Tá. cada um falando um autor, né? Mas acho que para falar
com o pessoal, assim, a gente não conversou antes sobre quais obras a gente vai falar. Então, talvez possam existir obras É, em comum. possam ter repetições aqui, é verdade. Então, a primeira obra que eu separei, até que o Leo, nosso colaborador, me lembrou hoje, né, que talvez não poderia ficar de fora, é a Jane Austen, né, como uma autora aí preferida. E a minha obra preferida da Jane Austen sempre foi Orgulho e Preconceito. Até não vou me deter muito falando, né, Cá, porque a gente já vem falando sobre Jane Austen desde o ano passado, com o Clube Sim. de Leitura. Fizemos um bate-papo só sobre Orgulho e Preconceito, que vocês podem conferir no nosso IGTV. Mas, assim, falando brevemente, né, é uma autora. Ontem foi o aniversário de morte dela. Ela faleceu em 1817. E ela, assim, para mim, fala de uma forma muito aguçada, assim, né? Ela tinha um olhar observador muito refinado para falar, assim, sobre a condição humana, sobre a sociedade, sobre aquilo dos relacionamentos humanos que está embaixo da superfície, né? E, assim, antes, numa época anterior ao movimento feminista, ela já falava da condição da mulher, ela já trazia protagonistas, como protagonistas mulheres fortes, numa época em que a pena, né, a caneta para escrever grandes obras estava na mão dos homens. Então, para mim, aquele marca a primeira frase do Orgulho e Preconceito, né, que ela fala: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, em posse de grande fortuna, deve estar procurando uma esposa, né? Aquela ideia daqueles grandes começos que, em uma frase, de certa forma, sintetizam uma época. Que ela falava dessa questão dos relacionamentos amorosos, de como isso estava muito ligado com as hierarquias sociais, com o dinheiro. Então, ela era assim, tipo, uma pesquisadora do que acontecia na sociedade, que muito ainda a gente consegue perceber hoje, né? De aspectos dos relacionamentos humanos. Então, uma primeira autora favorita e uma primeira obra que eu selecionei foi Jane Austen, que é essa escritora inglesa que a gente ama, né? E tem aí lido os romances dela desde o ano passado no clube de leitura do blog. Com a obra, eu adoro todas as obras, mas a minha preferida é Orgulho e Preconceito. Oh, E bom, você? eu separei assim como um livro assim que está entre os meus favoritos, o livro Cidadela, que é do escritor Exupéry, o mesmo escritor que escreveu O Pequeno Príncipe, que talvez seja a obra dele mais conhecida. E esse livro está entre os meus favoritos, porque eu acho que ele foi assim o primeiro livro de literatura que eu lia, assim, porque até então eu lia muita literatura infanto-juvenil, Harry Potter, Senhor dos Anéis, entre outras coisas, assim, que, digamos, iam mais para um mundo de ficção fantástico, assim, né? E esse livro, ele foi um livro, assim, que ele foi completamente diferente de tudo que eu já tinha lido. Ele não é um romance, é um livro, assim, de ensaios, mas ele é um livro muito poético, é um livro muito profundo, assim, em termos de reflexões, né, sobre a alma humana. E é um livro enorme também. E, mas, assim, cada vez que eu volto para ele, ele sempre, assim, me comove. O Exupéry, de forma geral, ele tem uma sensibilidade muito grande, né, na escrita, que eu acho que é um pouco esse fenômeno do Pequeno Príncipe, né? Que você lê a história quando criança e a história te toca, mas mesmo quando você relê, né, em outras fases da vida, parece que a história te toca ainda mais, porque a gente é capaz de perceber outras camadas na história, né, que antes a gente não conseguia perceber, né? E eu acho que o Cidadela ele é um livro assim muito profundo do Exupéry, que ele conseguiu assim talvez colocar todo esse sentimento assim. Então, esse é um livro que está entre os meus assim favoritos.
E esse Tá, autor, de forma geral, porque todos os livros do Exupéry também são maravilhosos, Terra dos Homens, em especial, né? Ele foi também aviador, né? Então ele compartilha muito da experiência dele, né? No céu, como que era ver a Terra lá de cima e as reflexões que ele faz a partir disso, né? Do deserto, lá sobre o deserto. Então, são reflexões belíssimas. Eu recomendo muito. olha, então a gente teve um autor em comum, porque eu também selecionei o Exupéry. Eu acho que é exatamente isso que você colocou, né? Eu acho que as nossas obras preferidas, elas sempre têm essa força tão grande de ressoar dentro da gente pela sensibilidade, né? De fazer a Uhum, gente. São clássicos porque, como lá o Calvino coloca, a gente sempre descobre algo a mais com essas obras. E o Exupéry é fascinante, né? Como ele traz ao longo das suas obras essa experiência dele como piloto na aviação, né? A gente lê e a gente quer ser piloto e quer voar e ver o mundo do alto, porque ele coloca nas suas páginas essa paixão que ele tem pela missão de vida dele. E só que eu, ao invés de Cidadela, que eu não li, eu li acho que quase todos os livros dele, menos Cidadela e Cartas à Mãe. uhum, Mas o que eu selecionei, que eu gosto muito, é Terra dos Homens, que são relatos, não é um romance também, são relatos não de forma linear, que ele fala das suas experiências como piloto do Correio francês, do período de 1926 a 1935. E assim, é bem isso que a Ká comentou, né? Ele fala da sua experiência, assim, como aviador, e isso tudo aliado à sua amizade, às experiências humanas. E assim, eu tive esse ano uma experiência muito mística com o Exupéry, que foi a nossa viagem para o fim do mundo, né? Até no blog eu publiquei um texto falando sobre a viagem toda associada ao autor, porque desde o momento que eu entrei no avião de São Paulo para ir para Bariloche, eu comecei a pensar no Exupéry, nas nuvens, em voar. E aí, ao longo da viagem, eu encontrei o Pequeno Príncipe em espanhol e comecei a ler, e, enfim, todos os elementos que a gente viu, deserto, raposas, rosas, me vinham as frases dele, que falavam praticamente, acho que ele fala em todos os livros sobre a condição humana, né? E o Pequeno Príncipe não deixa de ser uma metáfora para a gente entender mais sobre a humanidade. E aí, no fim da viagem, né, cara, a gente chega lá em Concórdia e eu não esperava, porque muitas vezes a gente viaja e sabe bem os lugares que a gente quer ir, o que tem em cada cidade, e eu não sabia, eu fui descobrir que tinha um castelo em ruínas lá, o Castilho São Carlos, no qual o Exupéry fez um pouso forçado e conheceu uma família francesa. Eles dizem que o Pequeno Príncipe se inspirou nessa experiência do escritor, mas um dos capítulos de Terra dos Homens, ele conta sobre essa experiência de visitar esse castelo meio em ruínas, meio numa fase decadente, com um ninho de serpentes embaixo da mesa do jantar, né? Ele fala que a nossa casa guarda mais mistérios do que as muralhas da China. Então, assim, foi uma experiência muito forte, muito mística com o escritor. E Terra dos Homens, assim, eu acho que eu li quando eu tinha 12 anos, a primeira vez também é desses livros que me marcaram muito, que com certeza colocaria aí na lista dos favoritos, né? O escritor. Enquanto isso, né, a gente compartilha, pessoal, coloquem nos comentários os livros preferidos de vocês, que vocês indicariam para ler, né? Acho que pra saber. é uma oportunidade ótima aí da gente formar uma lista de referências, trocar experiências de leitura. Sim. Ó, outro livro que está na minha lista é o livro do Camus, que é Hum, Núpcias, o Verão. É engraçado, né? Porque o Camus ele é muito conhecido por exemplo, pelo livro O Estrangeiro, A Peste.
E são livros, assim, bem existencialistas, né? Eu acho, assim, que falam muito sobre a solidão humana, né? Sobre essa, um pouco, uma descrença, assim, né? Em relação ao futuro. E esse livro, Núpcias Verão, ele é um livro que me surpreendeu tanto, porque é um livro assim muito descritivo. Nesse livro, o Camus ele descreve as paisagens, as cidades do norte da África, em especial da Algéria, que ele passou. E ele descreve as paisagens assim com uma paixão, eu diria, né? O mar, a areia, as ruínas. E não sei, é como se ele te transportasse para esses lugares. Então ele fala sobre o verão, sobre a temperatura, sobre a brisa do vento. E é um livro assim construído de uma forma tão envolvente que é como que você sentisse aquele calor assim do deserto, ou a brisa vindo do oceano. É uma é uma preciosidade. É um livro também assim que ele não é muito longo e cada descrição assim é curta, digamos, os capítulos. E eu lembro assim que eu me controlava para não ler muito rápido, porque eu queria que o livro assim durasse mais tempo para ele não acabar. E é muito engraçado, porque esse livro eu acho que eu emprestei de alguém, eu não tinha esse livro. E eu gostei tanto que eu fiz um xerox para mim, para eu guardar o livro, porque não sei, hoje devem ter novas edições, mas na época que eu li eram edições muito antigas, então difícil para comprar um livro novo, então foi um livro assim muito marcante. O Camus, de forma geral, assim, não é um autor que eu diria que é o meu autor favorito, porque essas outras obras, por exemplo, são obras que são obras-primas da literatura, mas elas são, para mim, um pouco pessimistas, assim, de certa forma, né? Pelo menos esses livros que eu mencionei, né? O Estrangeiro, A Peste, que eu tive contato. Mas esse livro é um livro, assim, diferente. Esse livro, em especial, está entre os meus favoritos, assim. Ó, a Tati, a mãe, escreveu aqui que Exupéry eu li na juventude. Foi muito forte, preciso reler. Que bacana. Ah, mas é verdade, né? Os escritos dele são muito potentes, São assim, muito né? poderosos. E devemos dizer que os exemplares que a gente leu de Cidadela e Terra dos Homens são da São Tati, da né? nossa mãe, sim, são da biblioteca da Tati. Mostra essa, digamos, herança dos livros que nossos pais nos deixam, nossos avós, nossos amigos, né? Que nem eu lembro, foi uma amiga nossa, Amanda, que fazia inglês comigo e me emprestou o livro. Daí você leu também e a gente fez o xerox. Você Uhum. sabe que Núpcias é maravilhoso mesmo, né? Eu tava esses tempos pensando, acho que eu preciso reler Núpcias, assim, que tem essa força tão grande da descrição da experiência que ele traduz, assim, nesses livros realmente apaixonantes. Que a gente não quer terminar porque a gente vai se sentir órfão depois que a gente lê. Sim. Mas eu separei também um autor que eu gosto muito, um poeta. Acho que se eu fosse para uma ilha deserta, com poucos livros na mão, não poderia deixar de escolher algum com poesia, apesar de que né, a poesia na prosa também, que é o Manuel de Barros, com Memórias Inventadas. É um, o Manuel em si é um poeta maravilhoso. Esses tempos eu postei, eu fiz uma dica de Memórias Inventadas para o PHI. E alguém comentou assim, nossa, Manuel de Barros, ele me salva sempre, né? Ele tem assim uma poesia, parece que para cada ocasião assim da vida da gente. É um poeta brasileiro, um poeta pantaneiro, mato-grossense, que faleceu em 2014. E a poesia dele, assim, ele fala da natureza, tem uma potência, uma simplicidade muito, muito grandes, assim, muito fortes.
Memórias Inventadas é um livro muito especial porque eu ganhei como presente dos meus pais aos 15 anos. Então, eu digo assim, 15 anos aqui no Brasil, a gente diz que é um marco, né? Pelo menos na vida das meninas, o pessoal debuta, viaja. Eu falo que foi um marco porque eu ganhei Memórias Inventadas dos meus pais aos 15 anos. Então, são pequenas histórias que o Manuel ele recupera da infância dele, imaginárias ou não, e onde ele ressignifica as palavras, a memória, né? São 3 livros, a reunião de 3 livros, a infância, a segunda infância, a terceira infância, e que são assim maravilhosos. Ele tem um dos versos que eu gosto muito, que é do poema Achadouros, é que ele fala assim: acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Eu amo esse poema. E para quem não sei se já Maravilhoso. teve, é maravilhoso, né? Já teve contato com a poesia dele, tem disponível no YouTube um documentário sobre a obra dele, que é só 10% a mentira, o nome, que também, para conhecer um pouquinho do Manuel, da história dele, assim, um documentário bem bacana. E aí, Cal, quer falar alguma coisa assim, interrompi, desculpa. O Manuel de Barros, ele é fantástico, né? Esse documentário, como pessoa, né? Ele é assim, é difícil descrever, né? Porque a gente imagina assim um poeta, né? Uma pessoa da alta literatura, não sei. Geralmente a gente imagina que é uma pessoa séria, né? Uma pessoa assim muito culta, né? Um intelectual. E ele assim, como dizer, ele contradiz toda essa imagem, né? Digamos que a poesia ela não é uma coisa assim super elevada. Profundo, né? A poesia ela tá no nosso dia a dia, né? Nas coisas mais assim simples da vida, né? Então isso eu acho assim muito fantástico dele. Essa capacidade, esse olhar, né, para as coisas acima de tudo, que eu acho que essa capacidade de olhar, né? E ver a beleza e ver a poesia assim em coisas comuns. Com certeza, né? Acho que essa simplicidade, esse contato dele com o dia a dia, com a natureza, com as memórias dele, trazem toda essa força da palavra, né? Como ele brinca com as palavras. O Lê escreveu aqui, ó, contou um pouquinho de um livro que surpreendeu bastante ele, que ele leu na adolescência. Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. Talvez a melhor obra do romance policial envolve as aventuras de Sherlock Holmes. É incrível o Estudo em Vermelho, né? Realmente ele é uma boa dica de leitura aí de suspense, aí do gênero policial. Teve uma época na minha adolescência, eu lia A, todos os romances do a Sherlock Gila Holmes, era fanática pelo Sherlock Holmes. fanática. E, nossa, é um mestre aí do gênero policial. Tanto é que as pessoas ficaram indignadas quando o, o autor matou Sherlock Holmes. Ele teve que trazer ele de volta para a literatura, né? Temos uma participação Você tem especial uma hoje. participação aqui no campo um pouco hiperativo. Ó, a Tati, a mãe, escreveu aqui, o Albert quer participar. Au. Né? Então participe, Albert. Diga oi para todo mundo. A gente estava escutando ele mesmo, ele quer contar sobre as obras de leitura dele. Tanto é que no clube a gente fez algumas fotos dele lendo Jane Austen. O E é Albert uma boa sorte também. agora assim, não sei se ele gosta de ler, né? Isso já, assim, não sei, mas que ele gosta de mastigar os livros, ele gosta. Ele gosta. Albert, vem aqui, se comporte agora. Ele parece que tá assim, bem hiperativo mesmo.
Vai ser aí boas dicas. E aí, Ká, que outro autor que você selecionou? Ah, pois é, agora tá na minha vez, né? Então, um outro autor que, que me marcou bastante, que eu leio até hoje, porque ainda não consegui terminar a obra Ah, eu dele, sei qual que é. é o Marcel Proust. Não sei se eu pronuncio corretamente, né? Meu francês não é muito bom. Então, ele escreveu Em Busca do Tempo Perdido, que é uma obra dividida em 7 partes. E é uma obra gigantesca, né? São 7 volumes, os 7 volumes são desse tamanho. Eu até agora li até o 6º volume, ainda não li o volume final. E o Proust, ele tem uma escrita muito específica. Nossa, eu acho que a minha câmera desfocou por algum motivo. Um pouquinho. Ele melhorou? Tá bom? Ele é assim, ele não é um escritor objetivo, né? O Proust, ele é assim, ele consegue, às vezes ele está contando uma história, ele começa a descrever uma festa, e daí assim, essa festa, essa descrição da festa dura 20 páginas. Os parágrafos dele são enormes, ele é muito descritivo. E eu, assim, amo essa característica, porque é um poder de descrição tão grande, assim, que a gente consegue realmente se transportar, né, para a história que ele está contando. Mas o que eu admiro mais ainda, assim, na literatura dele, é porque ele trabalha o tempo todo com essas reminiscências, assim, né, essa viagem ao passado e como talvez assim a gente se encontra no eu do passado, ou como esse eu do passado reverbera no eu presente, né? Então acho que todo mundo já ouviu falar da história das Madeleines, né? Uhum. O Madeleine, como ele transporta o personagem assim para a infância, né? Para a época que ele passava o tempo com a avó. Então essa capacidade assim, né, dos sentidos de uma comida, de um cheiro, nos remeterem, né, a uma ação do passado. Mas o livro, né, ele vai muito além disso, né? E ele assim é muito profundo no sentido psicológico, né, dos personagens, de mostrar assim como às vezes as pessoas têm uma face externamente, mas internamente são movidas por outros interesses, né? E além de que o Proust ele tinha um conhecimento enorme de arte, né? E isso transparece no livro, né? Nessa questão da arte, dos impressionistas que estavam acontecendo na hora, naquele momento histórico. Então, é também uma história fantástica, assim. A gente acompanha o personagem desde, né, praticamente que ele saiu da cidade dos pais, foi para Paris e a gente vai, né, percebendo esse amadurecimento, né? E como os acontecimentos ao longo da vida vão moldando ele, né? Então, é também, mas é uma experiência assim, pelo menos para mim o Proust, eu comecei, acho que a leitura do primeiro, Em Busca do Tempo Perdido, não lembro se foi em 2012 ou 2013, então fazem já alguns anos. Ah, a gente leu no nosso clube de leitura, o primeiro volume. É o nosso clube de Né? leitura tradicional em Curitiba, Máfia Entre Livros. E, né, então ainda estou nessa viagem, né? É uma leitura para a vida, né? São 7 volumes, Uhum. bem densos também. Agora, se não me engano, a Gívia talvez saiba melhor que eu. Um dos títulos que foi cogitado para a obra também era Reminiscências do Coração, não era, Gigi? Uhum, isso aí. Sobre isso, né? De como esses acontecimentos que a gente vive reverberam, né, na gente, como eles fazem parte daquilo que a gente acaba se tornando. Ai, acho que é
um autor e uma obra aí extremamente importantes que você colocou, né, Ká? Toda essa questão da força das reminiscências, da memória, dos objetos que contam histórias, né, dos móveis, das coisas que nos são queridas, dos afetos, das pessoas que nos são importantes. Tem um momento que ele fala assim da emoção que é conhecer o mar pela primeira vez, né? Nossa, Então, lembrei de uma outra passagem que é muito bacana, que ele fala, ele conta quando a avó dele, se eu não me engano, usou um telefone pela primeira vez. Como a experiência do telefone foi chocante naquela época, que a sensação era que você estava falando com um fantasma, porque, né, não tinha uma pessoa de carne e osso ali do teu lado, mas tinha uma voz. Então ele relata assim esse espanto, como foi um choque, né, a fazer uma ligação telefônica. Muito isso bom. é bastante interessante, assim, não para além de toda essa carga que a gente percebe, assim, como você comentou, psicológica, afetiva, como a gente consegue, assim, refletir sobre esses aspectos na nossa própria vida, mas também como a gente tem esse mergulho histórico numa época, de como ele vivia, de coisas que hoje são tão comuns pra gente. A gente pega um celular, faz, né, uma live ao vivo ali, vendo a outra pessoa do outro lado do oceano. Naquela época, o telefone era a tecnologia importante da época, que de fato impressionava, chocava as pessoas. É, naquela época as cartas eram muito importantes, né? Tanto que as entregas do correio eram muito mais frequentes do que hoje, né? Porque era a forma de comunicação mais eficaz. Muito louco, né? Uhum. Bom, eu também separei um autor, não sei, acho que o nosso tempo já está aí, talvez tenho, temos ainda um tempo Acho curto. que mais um autor, Gi, daí a gente assim tem que deixar os próximos para uma próxima. Eu vou falar mais um autor, mas eu também acho que eu devo prestar uma homenagem também a mais dois outros autores, não vou me deter na obra deles, mas o pessoal acho que vai conhecer, que me formaram na minha adolescência, acho que formaram gerações de leitores e trouxeram essa paixão pela leitura, que são os mestres da fantasia, a J.K. Rowling, que escreveu a saga do Harry Potter, e o Tolkien, né, que escreveu a saga do Senhor dos Anéis, que foram autores aí que construíram mundos mágicos, me encantaram, encantam gerações até hoje. Então, eu vou abrir esse parênteses. Eu acho que dos livros preferidos eu precisava fazer essa homenagem para eles. Mas agora eu vou entrar no meu último autor, então. E é assim, eu sempre senti dificuldade quando me perguntavam qual é o teu livro preferido, quais são teus livros preferidos, porque a gente lê bastante. Então, é como selecionar entre tantas obras assim que tem sempre algo a acrescentar. Uma que te marcou a tua formação como leitor, que te marcou ao longo da vida. Então, um livro que também a Amanda me apresentou, que foi a nossa mesma amiga que apresentou Núpcias, que a Kai indicou, ela me indicou esse livro também, que é Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer, que é um autor norte-americano contemporâneo. É um livro, assim, que quando eu li eu entendi, não, esse é um livro favorito, é um livro que, de fato, assim, é tipo um soco no estômago, assim, ele te Ele é, comove de tal forma, ele é tão forte, assim, ele conta a história de um menino de 9 anos, o Oscar, que ele é autista e ele perde o pai no 11 de setembro. E aí ele tinha o costume de resolver enigmas com o pai no New York Times. E aí ele escuta essa última mensagem que o pai deixa em vida na secretária eletrônica. E também descobre uma chave nos guardados do pai e ele começa essa busca por toda Nova York, em contato com diversas pessoas para descobrir que fechadura essa chave abre, né? E ao longo dessa história, assim, a gente capta essa beleza da vida, essa força, ao mesmo tempo dor da impermanência, fala de leveza, ao mesmo tempo
de todos esses laços que a gente tem ao longo da vida. É um livro, assim, muito forte, porque fala dessa nossa, às vezes, dificuldade de comunicação com quem a gente ama. E também acho que merece falar desse livro, assim, toda a parte gráfica. Ele traz desenhos, grafismos, imagens, e toda a forma como ele conta a história, a estrutura, assim, é legal. Eu brinco, e falo, ele explodiu o romance, que não é um romance linear. Então, cada capítulo a gente tem, assim, a história contada de uma perspectiva, né? Por exemplo, no primeiro é em terceira pessoa, é o Oscar, né? É ele ou o menino. No outro capítulo é em primeira pessoa, a gente tem acesso aos pensamentos do Oscar ou de outro personagem. Então, assim, o autor é muito criativo e ele trouxe toda uma forma diferente de você contar uma história. Então, assim, é uma história muito forte, muito poderosa e tem toda essa inovação estética também. Então, foi um livro aí que me marcou bastante, que acho que merece aí estar entre os favoritos também. Sim, eu concordo com a Gi. Esse é um livro assim que é impossível ler e não sair assim comovido assim. É um livro muito forte e a história ela é engraçada porque no começo assim você se perde um pouco que com essa não linearidade, né? Mas é um ponto muito positivo do romance, porque assim a gente consegue ver as narrativas de personagens diferentes, como elas, né, se conectam, como elas se relacionam. E realmente a parte gráfica, assim, ela casa totalmente com o texto. É uma experiência, eu diria, ela vai além da leitura, é uma experiência estética mesmo. E, de forma geral, as obras desse autor, elas são incríveis, assim. Para mim, a que mais impactou realmente foi extremamente. Eu sempre me confundo. É, Extremamente alta, incrivelmente perto. certo. Mas os outros livros também, que é Uma Vida Iluminada, também é um livro fantástico. É um livro assim, né, que relata uma busca pessoal, né, de identidade. Ele trabalha muito com essa questão assim também da de pessoas que migraram, né, que vêm de um país e estão num novo país e tentam encontrar essa nova casa, né, essa nova identidade. Ele fala bem sobre, né, essa realidade dos judeus. O autor, se eu não me engano, ele é judeu. E a última obra dele também é uma obra muito forte. O título em português, se eu não me engano, é Aqui Estou. A gente pode Eu não sei, conferir. que eu li em inglês. Eu lembro que é Here I Am, né, em inglês. Eu Eu não não lembro, não sei como é que foi traduzido. Também é uma obra assim, e ele também fala muito sobre essa questão da guerra, né? Essa herança da guerra, como as guerras deixam marcas que vão muito além, né, daquele momento histórico. Essas marcas permanecem por gerações, né? Então ele tem uma obra assim muito impactante, muito impactante. É uma das vozes assim mais fortes da literatura contemporânea, né? Com certeza. Pois é, E aí, pessoal, fechamos os autores? Você tem eu mais acho que algum? Não, fechamos. Ah, fechamos. tem mais, com certeza. Mas por hoje acho que fechamos, porque a gente ainda queria nesse finalzinho da live comentar que na semana que vem, no sábado, a gente vai ter um encontro de fechamento do nosso ciclo de leituras na Trilha da Jane. Chegamos finalmente ao último romance, né? A gente começou o projeto em setembro do ano passado, né? E então foi uma experiência incrível, né? Poder compartilhar e ouvir das pessoas que participaram, né? As impressões sobre os livros e tudo mais. Então, sábado é o nosso encontro de fechamento. Vocês estão convidados para participar. Às 16 horas.
A Uhum. gente vai fazer via Google Meet, para que a gente possa aproximar ao máximo essa vivência, digamos, como se fosse um clube de leitura ao vivo. Então, onde quem quiser liga a câmera, pode ter aí o microfone aberto para conversar, dialogar, falar das suas impressões dos livros. A gente leu 6 romances. Então, a gente vai falar um pouco de Razão e Sensibilidade, que é o último romance, mas também não importa se você leu o primeiro livro ou o terceiro, né? Vai ser o encontro de fechamento. Então, estão todos convidados para participar, conversar, para contar um pouco o que acharam da experiência, dos romances da Jane Austen. Vai ser uma alegria aí poder compartilhar com vocês desse momento, semana que vem. Aí o link a gente mais pertinho vai divulgar certinho nas redes sociais. Para quem tiver interesse em participar, a gente vai mandar o link. Fiquem tranquilos quanto a isso. E a gente queria aproveitar também e divulgar o nosso novo projeto de leitura. A gente vai estar começando em agosto, e que tem uma temática assim totalmente diferente. A gente vai estar lendo alguns clássicos de ficção científica, né, que exploram aí realidades futuristas, mundos possíveis, para onde a humanidade está indo. O primeiro livro que a gente vai estar lendo é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E vocês estão convidados a participar com a gente nesse novo ciclo. Estou muito ansiosa, gente. Eu e a Ká, para vocês terem ideia, a gente está alguns meses discutindo, até com várias pessoas, né, tendo ideias, e a gente, assim, ficou muito empolgada com esse novo ciclo. Ele foi pensado, assim, a gente vai ler 5 obras, então a gente vai terminar esse ciclo de leituras no final de janeiro. E então, assim, a gente pensou bem na amarração de cada livro para tratar desse tema do futuro. A gente lançou ele com o nome Uma Viagem para o Futuro, pensando aí todo esse tempo de incerteza que a gente está vivendo, né? Como que a gente vai reconfigurar o nosso cotidiano, as nossas atividades, como que vai estar o mundo depois que a pandemia passar. Então, a gente voltou nosso olhar para a ficção científica, que tem essa expansão do presente, né? Mesmo da gente estar pensando em futuros incertos, em distopias, né? Muitas vezes alguns dos livros vão tratar de regimes totalitários, de futuros, digamos, fictícios, mas que trazem muito de aspectos do que a gente está vivendo no presente. São todos clássicos que a gente vai ler, Admirável Mundo Novo, Eu, Robô, 1984, O Círculo, Fahrenheit 451. Então vai ser assim uma jornada muito emocionante. Estão todos convidados para participar com a gente. Faremos os encontros no final da leitura de cada obra via Google Meet agora também, e para que a gente possa ter uma maior interação, né? E se vocês acessarem no blog, a gente postou hoje um post com todas as informações, com o cronograma das obras, das leituras, para que vocês aí conheçam um pouquinho mais do projeto. E se tiverem interesse, a gente tem um grupo no Face, que está lá no Coração de Palavra, que é o nosso espaço para falar de literatura, processos criativos, escrita criativa. E então o grupo do clube está ali. Se vocês acessarem a biografia no Instagram, também já está com o link direcionado para o grupo do Clube de Leitura no Facebook. Estão todos convidados para participar desse nosso novo projeto, que acho que com certeza vai ser muito, muito especial. Sim, eu acho que vai ser uma oportunidade para refletir, né, sobre todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Eu acho que principalmente assim a relação entre a gente e as máquinas, né? A gente talvez repensar essa nossa relação com os celulares, né? Com o mundo online, digital, e talvez como ser mais intencional sobre isso, né? E também, né, essa questão assim da alienação, né, desse, digamos, talvez controle social, né, por meio
da informação, que são temas que eu acho que são super relevantes e que acho que essas obras, né, vêm aí dar alguns insights para a gente. Com certeza, né? Eu acho que é que o nosso tempo tá Tá quase acabando, esgotando agora. sim. Não sei se o Instagram te avisou alguma coisa. Não, mas acho que tá na hora da gente se despedir. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. A gente vai deixar a live salva para quem não pôde assistir, para quem chegou atrasado, quem quiser ver de novo no IGTV e também no YouTube. E é isso. Se vocês tiverem sugestões de temas de discussão para o próximo Conexão Brasil-Polônia de agosto, a gente vai amar saber, né? Comentários, enfim, escrevam para a gente. E é isso. Fiquem bem. Um bom domingo, uma ótima semana para vocês. Para vocês também. Muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima conexão. Até, pessoal. Tchau. Beijo, bom domingo. Tchau.